dele de manter a capital do Brasil no Rio de Janeiro. A capital do reino. Né? Exatamente. Mas aí as cortes portuguesas não aceitaram, ele teve que voltar. Mas a ideia dele era se manter aqui. De manter, porque ele via essa potência que era essa nação. Né? Mas ele já preparou, com isso, ele já preparou toda a independência do Brasil. Né? Ele trouxe, ele criou, tem o Jardim Botânico, né? Banco o Brasil. Correio, Banco do Brasil, todas as instituições foram criadas na monarquia, sólidas, mas até hoje. Né? O Dom João VI. Sim. Então, se alguém quisesse manter o país como colônia, nunca ia fazer isso nesse país, né? E criar instituições ele para criou toda a estrutura para se formar uma nação, uma nação independente. E aí, vendo que não podia ficar, ele deixou o filho. E já pedindo para que o filho fizesse a independência. Então é interessante porque teve aquele que plantou, que foi Dom João VI, aquele que fez, vamos dizer, que desenvolveu, né, que fez a independência, que foi Dom Pedro I, e aquele que estabilizou, que trouxe ordem para o país, foi Dom Pedro II. E que se a princesa tivesse continuado a monarquia, a princesa Isabel, que seria a primeira mulher na América do Sul a governar, né, para ser chefe de Estado, teriam feito um governo tão bom ou melhor que Dom Pedro II. Porque ela aliava aquele coração da mulher, né, aquele coração generoso, mas ao mesmo tempo ela tinha uma firmeza muito grande de princípios. Né? Então, a prova disso foi com a abolição da escravatura. Né? E na abolição da escravatura, havia naquela carta um projeto de reforma agrária? Havia. Eu não chamo isso? Reforma agrária, eu chamo isso, um projeto de assentamento em terras. De assentamento, né? isso. Do governo. Havia. Exatamente, terras do governo, né? Terras do Estado. Porque é uma das críticas que fazem a monarquia, a princesa Isabel, porque ela libertou os escravos e deixou os Deus dará. Não é bem assim. Nós terminamos o bloco falando da princesa Isabel, e uma das críticas que fazem até a monarquia, até a própria princesa, é que ela libertou os escravos e não assentou, deixou os Deus dará. Deixa eu esclarecer isso pra gente. A princesa Isabel, quando foi feita, assinada ali a ordem, ali anteriormente mesmo, ela fez juntamente com André Rebouças, que era um engenheiro, inclusive de cor negra, né? Mulato, né? Liberto, que era muito respeitado e muito amigo da corte, tanto que quando houve a proclamação da República, ele foi embora voluntariamente junto com a família imperial para o exílio, né? Se autoexilou. Eles tinham um projeto de assentamento, de preparo e assentamento, ou de preparação dos libertos, né? Para assumir as diversas profissões que mais lhe convinham, né? Inclusive com relação à agricultura. Então, a partir do momento que eles estavam preparados, eles receberiam terras, eles receberiam para eles, receberiam terra, posse, não é emprestar terra, mas posse para que eles desenvolvessem, então, que eles seguissem a vida com todas as condições de ter uma vida digna. Né? Então, havia todo um projeto muito bem feito pelo André Rebouças, acompanhado e apoiado pela princesa Isabel, né? Nesse sentido. Então, eles não seriam abandonados, não foram jogados na rua. Né? Colocados ao léu. Exatamente. É um preparo para poder colocá-los para que eles pudessem no mercado de trabalho, né? Exatamente. Seguir as diversas profissões, principalmente na agricultura, né? Com ter uma posse de um terreno, né? Um pedaço de terra, para eles poderem então ter sua vida digna, né? Sem depender de favores, sem depender, né? Claro. Com o próprio trabalho. E que eles teriam condições. É muito interessante isso. Saiu, inclusive, na revista Nossa História, agora há pouco tempo, né? A carta da princesa Isabel, né? Que é a carta verdadeira, né? Essas inverdades, a gente estava até falando aqui um pouquinho em off, e eu acho importante isso, que os livros de história sempre dizem assim, quem conta a história é quem ganhou a batalha, né? Quem ganhou a batalha foi a monarquia, foi a república, a amor da sua monarquia durante 100 anos aí. E aí o senhor estava falando que lê alguns livros de história dos nossos filhos e tal, que a história é contada, fala um pouquinho disso, de uma maneira truncada, distorcida, como é? Não, por exemplo, com relação à abolição dos escravos, né? Não foi só a princesa Isabel, não foi só a assinatura do leão, né? Simplesmente como chefe de Estado assinou, né? Não, ela trabalhou por isso, ela lutou, ela conseguiu por manobras políticas, né? Normalmente o Dom Pedro II não fazia isso, mas ela disse, não, eu tenho que fazer isso. Por manobra política, derrubar um gabinete, que era um gabinete mais conservador, não era conservador no sentido que não queria que fosse feito logo a mudanças, conservar aquilo. E conseguiu fazer um gabinete
de abolicionistas, né? Com como chama? Enfim, o Nabuco e o gabinete do Correio de Oliveira, do João Pedro, agora me deu um nome. Enfim, e esse era um gabinete abolicionista. E a partir desse momento ela conseguiu que se fizesse a lei a hora que se passasse, que fosse aprovada, e ela se foi uma grande vitória. Né? E, como nós falamos agora, havia todo aquele projeto de continuidade que a República arquivou. Né? Porque aí passaram, no início, o próprio Rui Barbosa diz, né? O Rui Barbosa, que é um dos republicanos mais famosos, era uma pessoa honesta, né? Mas ele dizia, no início, pensava-se que a República haveria uma instituição democrática, enfim, muito mais forte, mas ele começou a se decepcionar, porque ele disse que ele começou a ver tanta negociação, tanta corrupção começando no meio político, no meio político, né? Que a gente sentia que ele estava até arrependido. Porque antes existiu ele lutou muito pela República. Né? E hoje o parlamento transformou-se numa praça de negócios. Né? Isso o Rui Barbosa dizia. Isso é uma frase exatamente. Célebre. Então, os projetos que eram para o país começaram a ficar de lado porque começaram a entrar os interesses particulares ou partidários, né? Enfim, acima do interesse da nação. Do interesse da nação, tirando o poder moderador do imperador que tomava conta dos interesses da nação. O imperador, essa é a grande vantagem do sistema monárquico, né? É que o monarca já nasce preparado, né, para governar. E ele nasce, muito pelo contrário, ele não tem ambição nenhuma. Né? Ele já nasce, é como pai de família. O pai de família casou-se, né? E ele já assume aquela obrigação que ele tem de sacrifício para os seus filhos. Né? E o monarca também, quando ele nasce, ele já é criado desde pequeno em sacrificar totalmente, em colocar a própria vida, né? Para proteger a nação. Né? Porque você imagina o seguinte, em termos práticos, né? Imagina, você vê um presidente da República quando ele entra e quando ele sai. Né? Ele entra muito mais jovem, depois de 4 anos, sai cabelo branco, né? Acabado, né? Agora imagine ter a responsabilidade sobre toda uma nação de 180 milhões de pessoas, né? Durante a vida toda, e que você não tenha nenhuma privacidade. Você não é o país que te pertence, você pertence ao país, e você tem que estar a serviço do país 24 horas por dia durante toda a sua vida. O imperador tem um poder moderador. Exatamente. Ele é chefe de Estado, mas não é chefe de governo. Em que ele entra, por exemplo, no parlamento, isso que o senhor falou, no termo de corrupção, ele tem o poder de destituir o primeiro-ministro? Tem.